Bom, e a gente continua falando sobre eleição, porque a gente sabe que as conversas mais acaloradas nessa época podem gerar muito desgaste nas relações, seja entre amigos, em familiares. Mas será que isso prejudica também a nossa saúde emocional, mental? A gente convidou para conversar aqui no Nova Manhã sobre esse assunto o comunicólogo e especialista em psicologia positiva, Rodrigo de Aquino. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Um prazer estar com vocês. E eu vou pedir para que você fique com a gente aqui, que a gente vou começar a nossa conversa acionando a nossa reportagem no Recife. O Anderson Souza tem informações sobre justamente a suspensão das aulas por causa desse acirramento, esse calor político que pode, inclusive, gerar violência. Conta pra gente suas informações, Anderson. Bom dia. É isso mesmo, Michele. Bom dia para você, para o Mauro e para o nosso entrevistado. Olha, a Universidade Católica de Pernambuco divulgou uma nota nas redes sociais informando que a instituição de ensino não vai funcionar de hoje até sábado. A suspensão das aulas das atividades acadêmicas e administrativas se deu por conta do acirramento dos ânimos nesses dias que estão antecedendo aí o segundo turno das eleições. A decisão, segundo a instituição, é para proteger alunos, professores, funcionários de qualquer tipo de risco que porventura pudesse ocorrer a partir da realização de manifestações no entorno ali da universidade. A nota finaliza ainda desejando que as eleições transcorram em clima de paz, respeito e que todos possam exercer o direito a voto de forma livre, consciente e responsável. Apesar desse cancelamento das aulas, Michele e Mauro, o Diretório Central dos Estudantes informou que está mantido um ato pela democracia às 4 da tarde, hoje, na Rua do Lazer, que é uma rua que passa bem no meio do campus da Unicap. E antes disso, 11 da manhã, tem outra manifestação organizada por estudantes do curso de Medicina. Vale ressaltar que na terça-feira, num outro comunicado, a universidade já tinha informado que desautorizava o uso do nome da instituição em associação a qualquer ato de cunho político, partidário ou ligado a qualquer candidato nas eleições atuais. Volto com vocês. Pois é, Rodrigo, não me lembro de ter ocorrido algo semelhante, de você suspender as aulas nas vésperas das eleições, a não ser, obviamente, quando é um colégio eleitoral, mas para evitar embates políticos e até casos de violência. Como é que a gente pode enfrentar esse momento na sua visão e pelos seus estudos, ao mesmo tempo sem precisar se calar, mas também sem se desgastar tanto, Rodrigo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todo o excesso tem uma falta, né? Então, quando eu estou falando a própria palavra excesso, quando eu vou buscar o significado dela, ela fala sobre falta de autocontrole, sobre ultrapassar o limite da razão. Então, o que ela denota? Que falta racionalidade, falta ponderação, falta autocontrole. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, buscar esse espaço dentro da gente, essa moderação, aprender a respirar, porque a gente está num excesso de conteúdos, excessos de estímulos. No final das contas, a gente está vivendo um excesso de emoções de todos os tipos e a gente se perde no meio de toda essa história, né, Michelle? Então, a gente é importante, neste momento de tanto tumulto, a gente parar antes de sair propagando ideias, antes de sair falando coisas que a gente não sabe nem muitas vezes de onde veio, né? E aí, quando a gente tem essas relações todas de pessoas de todos os campos uh, inflamadas das suas emoções, inflamadas dos seus pensamentos, alguém tem que ceder, alguém tem que parar. Então, eu acho que é importante. Esse é um bom começo para a gente falar. Né? Porque a gente tem esse diagnóstico e quando a gente vai para o campo da psicologia positiva, a gente vai falar do campo das virtudes humanas. O campo das virtudes humanas ele fala do caminho do meio, né? Da gente sair entre o excesso e a carência, a gente conseguir encontrar um ponto de equilíbrio numa conversa, numa relação. Quando eu vou falar de bem-estar pelas neurociências, a gente também fala da homeostase, que é o equilíbrio desses hormônios todos, desses neurotransmissores. E quando a gente está nessa situação, como a de hoje, de medo, de insegurança, a adrenalina, o cortisol, ele fica completamente bombando no nosso corpo, na nossa mente, e diminui a nossa racionalidade. Então, o que a gente precisa fazer é parar e dar uma respirada antes da gente sair falando coisas que não é exatamente aquilo que a gente quer fazer, porque todo mundo, no final das contas, quer um país melhor, quer um país de paz. Agora, como é que a gente está fazendo isso? É que a gente precisa
refletir. A gente deve, Rodrigo, tentar convencer, quando a gente tem, né, opiniões diferentes, né, e principalmente agora num momento de política, é compreensível que algumas pessoas queiram defender o seu candidato, a sua candidata, e tentar mudar o voto de outro, porque é uma campanha política, né? Uhum. Tem o candidato que está atrás, ele precisa mudar o voto de quem vai votar no candidato que está na frente. Isso, em primeiro lugar, é legítima essa tentativa? E como é que ela deve ser feita para não gerar atritos? Eu, como comunicólogo, um cara que está na área da publicidade há mais de 20 anos, eu acredito que a comunicação ela deve ser sempre respeitada. A gente tem sempre que travar o diálogo. Agora, a gente, antes de mais nada, numa conversa, ela parte do emissor e do receptor. Então, se eu quero conversar, será que eu estou ouvindo de fato o que o outro está querendo me dizer? Né? Será que eu estou aberto para pensar junto com o outro? Eu acho que o grande problema, nesse momento em que a gente vive discursos de excessos, né? O Diego falando assim, como nunca a gente viu na política, jamais, e de repente vai ser pela primeira vez, está tudo muito inflamado, é tudo muito extremo que a gente vive agora. Né? Então, ou eu tenho que me colocar na posição, estou disposto a escutar, ter escuta empática, que a gente chama, né? De me colocar na posição do outro, né? Entender o quanto que o outro está dizendo uma verdade a partir do ponto de vista dele, ou então não haverá um diálogo, haverá apenas desculpa a expressão, mas são pessoas vomitando pontos de vista. Né? E muitas vezes não se tratam de verdades, tratam-se apenas de conteúdos que essa pessoa recebeu e que ela está propagando sem raciocinar. Né? Então, voltando para a questão da palavra excesso, ela também significa ultrapassar os limites do racional. Então, será que a gente, nesse momento, com excessos de certeza, eu estou disposto a escutar o outro? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento tão delicado da nossa história. Quer dizer, antes de tentar convencer o outro, eu preciso escutá-lo? Genuinamente, né? Não é só fingir que está escutando. Perfeito. São duas coisas. Eu acho que eu primeiro preciso ter... Lembra que eu falei do caminho virtuoso, do caminho do meio? Eu estou no meu caminho do meio ou eu estou num extremo? Eu acho que essa é a primeira condição que eu tenho que ter para eu poder travar uma conversa com uma outra pessoa. Depois disso, eu tenho que estar disposto a conversar. Porque se a gente fica naquela conversa, você fala uma coisa, eu falo, não, 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 não. A gente, na verdade, você não consegue travar uma conversa. Se eu não tenho tempo, o silêncio também faz parte da conversa. Né? Eu parar e assentar o que o outro disse. Às vezes eu não tenho que ter resposta para tudo nessa vida. Então, um dos pontos de autocontrole, de moderação, é a humildade. Né? Será que eu sei de verdade o que eu estou falando? Será que eu tenho conhecimento para falar sobre isso? Às vezes a gente não tem, a gente tem que parar e pesquisar, a gente tem que parar e sair dos extremos e buscar diversas fontes, se colocar nessa posição. Me ajuda a entender melhor isso. Né? Porque senão a gente fica sempre nesse ponto, eu estou com a razão, e quem tem muita razão, às vezes não tem nada. Muito bom, a gente até continuaria falando mais aqui, mas o nosso tempo também é curto. Eu agradeço demais a participação do comunicólogo e especialista em psicologia positiva, Rodrigo de Aquino, conversando um pouquinho pra gente, para ajudar a temperar os ânimos e também as retóricas nessa reta final do segundo turno. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima.